Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a série Freud. Mas antes de tudo, um aviso: se a imagem e o áudio não estiverem tão bons, é porque eu tô em quarentena, então eu tô gravando na minha casa e gravando com o meu celular. Então já compartilha esse vídeo pro seu amigo que também tá de quarentena, pra gente conseguir mais inscritos e conseguir assim ter 4 câmeras e gravar com maior qualidade, mesmo em quarentena ou no fim do mundo, enfim. Essa é a primeira série de produção austríaca da Netflix e a história ela mistura ficção e a realidade, contando a relação principalmente do Sigmund Freud, do inspetor de polícia Alfred Kiss e da médium Flare Salomé. A série possui 8 episódios, com média de 50 minutos cada um, e ela é ambientada no século XIX em Viena. Como sempre nesses vídeos de análise, né, a gente começa falando se gostou ou não da série. E eu gostei muito, mas eu acho que essa série vai ser um pouco polêmica e vai dividir opiniões, justamente por misturar fatos reais, pessoas reais, com uma ficção, bem ficção mesmo. E eu queria muito saber o que os psicólogos, principalmente os psicanalistas, vão achar, estão achando da série, né? E da forma que ela retrata o Freud. E eu também queria saber como o Freud se acharia e se veria vendo retratado como ele é ali na série. Talvez o Freud ache engraçado. Eu acho que os psicólogos vão gostar e os psicanalistas não. Quem vai odiar mesmo é os hipnólogos. Porque o jeito que eles tratam a hipnose ali... É verdade. Então a gente tem uma crescente, né? Psicólogos vão gostar porque tem a rixa, né? Com os psicanalistas. Aí os psicanalistas não vão gostar tanto e os hipnólogos vão odiar. Não é possível. Bom, pra mim isso não foi um problema porque, diferente de Drácula, essa série desde o início ela se vendeu como uma ficção, então eu já fui com a mente muito aberta. Então se você não assistiu a série ainda, né, tá vendo esse vídeo pra saber se vai assistir ou não, vá com o pensamento de que é uma ficção. E sendo uma ficção, eles vão inventar várias coisas no meio de uma história que tem personagens reais. Vamos agora para os principais pontos positivos. Bom, primeiro a atuação do Robert Fincher, que faz o Freud. Eu achei que ele foi muito bom. Eu não sei, né? Eu tenho na minha mente um Freud de uma forma e ele foi de acordo com as minhas expectativas. Além do que ele parece muito com o Freud jovem. Vou colocar as imagens aqui. Que era, né? Vamos combinar, bem bonitinho, né? Não sei se a barba é a maquiagem do homem. Mas uma barba top, né? E cultivou ela até a velhice, né? Mas não só a atuação do Robert, mas dos outros atores, tanto os principais quanto os coadjuvantes. Foi muito boa, porque eles conseguiram segurar o clima da série de mistério, eles sem ficar caricata, porque a série não se propunha a isso, então eu gostei da atuação de todo mundo. Quando eu vi que a série ia ser um drama policial, eu fiquei meio com medo de cair naquele clichê de médico inteligente que busca o psicopata que dilacera pessoas, mas a série não é isso, né? No começo você vai achar que é, mas ela não é. Ela consegue ter um plot twist fora do comum, além de se relacionar lá no fundo, com as ideias do Freud, né, com as coisas que ele pesquisava, com a psicanálise em si, que foi tão difundida por ele, né. Outro ponto positivo, que eu sou a principal pessoa que bate aqui, é que a série tem 8 episódios. E eu gosto de séries mais curtas por ser mais maratonável, né, e você não enjoar. Às vezes no começo você fique meio entediado, assim, mas pra mim a série, eu queria saber muito aonde a série ia me levar, porque eu não tava conseguindo adivinhar, e então eu achei muito interessante, foi fácil passar pelos 8 episódios, apesar deles serem de 1 hora. Eu acho que se fossem 10, aí sim, já ficaria chato e muitas pessoas poderiam abandonar. A fotografia é impecável, ela consegue trazer esse drama de até
um terror, assim, mais um suspense, né? Ela me lembra muito Penny Dreadful, com bem menos CGI, e também o Alienista, que também está na Netflix, que é uma série muito boa, mas cai lá no clichê de drama policial. Mas é uma série boa, ganhou vários Emmys, se não me engano. Como a série teve um final bem redondinho, eu acho que as coisas negativas, as incongruências, as confusões, elas ficam apagadas pra mim, sabe? Porque o último episódio é aquele gostinho que você fica. Então, eu gostei muito, né? Mas o que muita gente tem criticado é justamente essa mistura de pessoas reais, como Freud, o Meinert, vamos falar austríaco, o Breuer, com a ficção. Mas assim, pra mim foi muito intrigante, na verdade, porque cada nome ali que aparecia eu já ia pesquisar na internet pra ver se aquela pessoa existiu, o que tinha a ver, né, com ela da realidade ou não. Inclusive, comenta aqui se você acha que vale um vídeo comentando sobre os personagens reais, como eles são tratados na série e como eles são de verdade. No primeiro episódio, o Freud, eu acho que o primeiro episódio ele é mais condizente com a realidade, porque ele mostra ali o Freud encarando a academia e indo contra, né, começando a trazer uma terapia baseada na fala, na hipnose, deixando um pouco a fisiologia do cérebro de lado. E também mostra uma coisa que hoje pra gente é polêmica, que é a relação dele com a cocaína, né? Freud o tempo todo tá ali diluindo a cocaína, porque pra ele era um estimulante e também poderia tratar doentes mentais. Depois, ao longo da vida dele, ele descobriu que os malefícios eram piores do que os benefícios e abandonou. Mas isso é outra história, né? Bom, mas depois do primeiro episódio a gente acaba se afundando mesmo na ficção. E o que fica são alguns poucos fatos reais misturados com bruxaria, ocultismo e uma certa brutalidade. E isso, para as pessoas que foram buscando uma série mais biográfica, com certeza vai ser uma decepção. E é por isso que eu falei, não assista com isso em mente. Até aqui eu falei como foi minha percepção, né? Sem spoilers. E agora, se você não assistiu, curta o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui e vai embora assistir. Que agora vão começar os spoilers. Eu não vou me alongar muito, eu só vou falar de um ponto principal que eu gostei da série e a forma que eu assisti a série. Eu não sei porquê, mas eu quis assistir de uma forma muito cética. Pensando como o Freud estaria pensando mesmo. Então eu tratei todo aquele ocultismo e a mediunidade da Flare pensando mentalmente, que aquelas coisas aconteciam principalmente na mente dela, né? Dá pra você colocar o lado místico de lado se você entender os rituais de invocação, abre parênteses. Invocação dentro de um ritual é quando você chama pra si uma entidade ou um arquétipo pra dentro de si pra você ficar com as características daquela entidade. Você pode entender isso de forma cética pensando que os rituais do casal húngaro eram, na verdade, colocando o inconsciente pra fora, né? Fazendo o inconsciente tomar a mente daquelas pessoas e decidir as ações que eles iam tomar. Esse inconsciente, ele coloca o lado mais animal daquelas pessoas que participavam dos rituais pra fora e algumas pessoas mais sensíveis não conseguiam colocar o inconsciente pro lado profundo de novo, que é o que acontece com a Flare e também com o filho do imperador. Agora, se você quiser entender isso por uma perspectiva mais believer, eles estavam justamente invocando a alma do Tautus para eles. Mas quem é Tautus? Bom, na série me deu a impressão de que ele realmente é uma entidade, um deus, algo tipo xamânico assim, poderia ter sido um bruxo que existiu, que conseguia ler mentes, ver o futuro, etc. E que estava muito ligado à força, a esse lado mais animalesco mesmo. Então, se você vê a série por esse lado, você entende que o Tautus é isso. Ele, na cultura húngara, não necessariamente é uma entidade em si, separada.
ele é uma pessoa que nasce com poderes místicos, tipo um médium. E normalmente isso era visto quando o bebê nascia com alguma coisa diferente dos outros, sabe? Um dente a mais, um dedo a mais, uma pinta estranha. Pessoas que nasciam com essas diferenças físicas teriam essas habilidades especiais, que eu falei, de prever o futuro, lementes, falar com os mortos. E existe também um aspecto nacionalista dos Tautos. Dizia que em épocas de crise era possível que ele conseguisse se comunicar de uma vez só com todos os húngaros. E é basicamente a leitura que o Freud faz da Flare, né? Porque ela é uma pessoa mais sensível. Para o Freud é uma pessoa que tem uma dissociação, teria ali dupla personalidade. E uma das personalidades tomaria o controle nos momentos que ela tem dificuldade e a outra nos momentos que ela não precisa ser tão forte assim. Então, continuando dando essas marteladas céticas, eu consigo explicar alguns aspectos da Flare, como por exemplo, quando ela é criança, que foi o primeiro trauma dela, eu poderia dizer que a memória dela estava um pouco alterada, que na verdade a primeira vez que ela incorpora o Tautos, ela não para os homens, ela poderia ter fugido apenas, sabe? Esse problema da dissociação, ela acontece principalmente quando a pessoa acha que não consegue lidar com aquilo e aí ela acaba desligando a mente que tem o controle, né? E outra assume, outra que tem uma melhor facilidade para lidar com aquele problema, né? No caso da Flare, seria uma pessoa mais forte. E não poderia dar essa martelada cética falando que ela não lembrava exatamente o que aconteceu no primeiro trauma dela. Só que aí eu não consigo explicar como que ela prevê o futuro e como que ela fala com o pianista morto. Principalmente no último episódio, que eu fiquei com essa cabeça de não acreditar em exatamente o que a Flare está contando. Porque quando estão todos dormindo, né, o Freud, o Kiss, cada um encara seu inconsciente ali. O Freud transa com a mãe, tem que matar o pai, que são coisas tão freudianas, né? Mais possível, né? Então, a Flare, ela também se encara no inconsciente, né? E ela se encara justamente naquele trauma. E aí, por isso que você pode interpretar dessa forma ou não. Mas se interpretar muito literal, acho que você perde essas essências, né? Não, mas a questão é você não interpretar a série literal. É você interpretar aquilo que ela tá mostrando como metáforas. Isso. Pra uma doença. Eu não sei se é doença a Senão palavra você não vai conseguir certa. acompanhar os acontecimentos. Sim. Lá, né? É o tempo inteiro a realidade, o inconsciente dele. Na verdade, a série ela pode te enganar. Você não sabe exatamente o que tá acontecendo ali. Tem que aceitar. Sim. Só vai. O que eu gostei da série é que, na verdade, ela dá outra visão de como Freud estaria começando a psicanálise. Na realidade, sei lá como que veio o insight dele, né? Provavelmente por muitos anos de estudo. E depois da cocaína, né? E depois da decepção com a cocaína, que ele resolveu se focar numa terapia mais de conversa, de fala, né? De falo. E menos drogas. E menos drogas. Muitos falos. Ela subverte como Freud foi pra psicanálise, né? Provavelmente os psicanalistas devem estar loucos agora, odiando, porque você coloca isso tudo numa vivência prática que ele teve, né? Numa vivência com uma médium. Então é muito ocultista isso e para algumas pessoas pode parecer que tira o mérito, né, dele. Mas eu gostei e inclusive porque mostra ele falando não pra fisiologia do cérebro, né? Não é só isso, existe uma mente, tudo bem, o cérebro controla, mas não tá tudo baseado em sinapses e conexões físicas. A mente é física, mas a gente não tá entendendo exatamente o que ela faz, né? E aí aparece o final ele atendendo, colocando, tirando as almofadas, colocando o divã e virando, vem o próximo.
o embate dele com o professor representa muito bem essa quebra, Sim. né? Esse foi o grande... a grande potencialidade dele, né? O grande feito dele. Ser inovador numa época que... A psicologia ela precisou de uma parte muito experimental para ser tratada com seriedade, né? Os meus laboratórios e tal. Mas precisava vir alguém e falar, não é só isso, esse alguém foi o Freud. Então aquele embate ficou muito bem representativo, né? O professor de uma ruptura, porque sempre o que é novo, ele assusta, ele é ridicularizado. E quando você tá nessa vanguarda é muito difícil. E a série ter mostrado isso, eu acho que é um dos pontos positivos que ela conversa com o real, né? Dá pra você tirar várias coisas positivas. Eu acho que pessoas que conhecem mesmo a história, né? Porque eu sou só uma simpatizante, vamos dizer assim, vai pegar muitas referências, né? Muito mais referências. Então é isso, pessoal. Comenta aqui se você gostou da série, se você não gostou, o que mais você pegou de referência ali, até referência ocultista, etc. Ai, tem uma cena muito boa que eles falam do Krampus, que é o Papai Noel austríaco lá, que ele vai e come as crianças. Mas é isso. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e fiquem em casa. Até a próxima. Tchau!